aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os santos padres diziam que de nada adianta uma carroça cheia de dons sendo conduzida pelo orgulho. De tudo adianta uma carroça cheia de fraqueza, descobrindo a humildade. De fato, é esta a beleza da catequese desta semana. Nós entramos no tempo de catequese da comunidade. O tempo comum é o tempo onde os textos vão nos inserindo dentro de uma constante experiência simples e prática com a palavra de Deus. E ontem nós descobrimos que pertencer à família de Jesus é de fato escutar e fazer a vontade dele. Mas não é fácil esse caminho de escuta, como veremos ao longo desta semana, como aprofundaremos a partir da primeira leitura de cada dia, a partir de ontem, quando nos encontramos novamente no Éden, para descobrir que na escola da vontade de Deus, nós precisamos reconhecê-lo como o Senhor da nossa vida. E por isso, a voz que grita dentro dessa vontade, a voz que fala dentro dessa vontade, não é aquela de uma criança escondida porque errou, mas de uma criança que, ainda que no estado de queda, se descobre de pé, com confiança, diante daquele que pode fazer o caminho que São Paulo ontem dizia: enquanto o homem exterior vai se destruindo, isso quer dizer, vai se consumindo, o homem interior vai ganhando uma graça diferente, vai potencializando a sua alma, porque quem vive da escuta da palavra e por ela se torna obediente, vai transformando o seu próprio coração. É nessa escola da escuta à palavra de Deus que nós iniciamos escutando o relato de São Paulo hoje. São Paulo está vivendo um tempo difícil, é verdade. Para o segmento, nós sempre nos confrontamos com as perseguições e os momentos de provações. Por isso que esse homem, ele vai sendo destruído. Por isso que esse homem, ele vai sendo purificado em tudo aquilo que significa vaidade, vontade própria, em tudo aquilo que nós nos acostumamos muitas das vezes a colocar uma máscara tão bonita, em uma roupa tão majestosa na nossa alma, para que ele não veja. O sofrimento ele rasga, o sofrimento ele tira, o sofrimento ele faz com que, diante da pouca força que experimentamos, nós tenhamos o desejo de nos abandonar. E é esse abandono que hoje Paulo vai nos ajudar a compreender. O Pai das misericórdias significa aquele que consola, aquele que com misericórdia nos assiste na tribulação, nos acompanha nos tempos difíceis. Por isso,
nós não caminhamos para um sofrimento sem sentido, nós caminhamos para uma luta diária com sentido, porque não caminhamos para qualquer lugar, caminhamos para este céu que o Senhor prometeu nos dar. Por isso, nós já experimentamos aqui o que significa esse céu. E essa aula que hoje Jesus vai dar aos seus discípulos. É bonito perceber na catequese de Jesus que nós podemos senti-lo no lugar elevado, como aquele pai, como aquele mestre que quer olhar para os seus, para ensinar o caminho da felicidade. Mas é bonito perceber que entre a multidão, Jesus não se intimida porque está falando para muitos, mas Jesus tem o desejo de tocar aqueles que se sentem pequenos no caminho de muitos. E aqui há uma máxima importantíssima na palavra de Deus: quando tocamos pobre em espírito, não é uma condição social. Pobre em espírito não é aquele que clama pedindo arroz, não é aquele que briga por uma terra, é aquele que já se sente acompanhado pela misericórdia de Deus. O contexto do homem pobre é aquele que se rende diante de Deus, é aquele que já se descobriu diante de Deus, aflito, necessitado de consolo, arrogante, necessitado de mansidão, miserável, necessitado da misericórdia, pobre de espírito porque não consegue amar o outro. É esse caminho, o caminho da felicidade. Não é o caminho de quem bate no peito com arrogância, porque a carroça já se encontra cheia de dons, ou porque no caminho já experimentou todas as consolações, e por isso é uma alma que ama, que anda saltitante, já vive o céu aqui na terra, já encontrou Deus e com Ele faz a sua aventura. Não, é uma alma que tem sede de justiça, é uma alma que tem sede de descobrir todos os dias, no caminho da sua pobreza, no caminho da identificação e do encontro com a sua nudez. Recordemos sempre que no caminho da oração nós não nos encontramos vestidos, na vida espiritual nós não nos encontramos revestidos, porque a oração é como se tivesse um próprio maçarico. Quando nós vamos matar um porquinho, se antes não jogamos o maçarico para tirar todo o pelo, parece que o efeito não é o mesmo na hora da depelagem. A alma é desse jeito. Quando nós estamos caminhando em Deus, quando nós estamos crescendo em Deus, é como se todos os dias nós sentíssemos esse fogo do maçarico que passa para pelar esse pelo de porco, que muitas das vezes na sujeira quer voltar. O caminho da felicidade, o caminho do Evangelho, não é o caminho tão somente do sorriso. Uma vez eu me deparei com uma pessoa e disse: que alegria ver o seu sorriso. E ela me disse: porque o Senhor não enxerga o meu coração. Porque de fato, a experiência profunda de quem vive a felicidade, de quem senta para escutar o Senhor, de quem se aproxima. Olha a beleza dos discípulos, eles se fazem próximos, porque têm desejo de escutar. E nós vamos perceber e sentir na caminhada dos discípulos, em quantos momentos estes homens se revelarão pobres, mas não pobres diante de Deus, autossuficientes porque estavam seguindo. Não conseguiram identificar que o seguimento não é aquele que me faz honrar, ou porque sou dele e estou nele, mas ou porque tenho sede e aprendi que preciso estar nele. A felicidade não vai consistir em ter muito. A felicidade vai consistir quando eu conseguir dar os passos em ser muito. Por isso, este homem pobre, esta mulher pobre, não significa ser coitadinho, não significa ser miserável, dependente, carente, autossuficiente, desprotegido, que andam pelos cantos com o pescocinho tortinho e dizendo: tem pena de mim. O homem pobre já descobriu o quanto miserável é diante de Deus. Por isso, na sua pobreza, na sua fragilidade, na sua pequenez, na pequena via, vai descobrindo um caminho de santidade sólido e feliz. Por isso, para chegarmos ao exercício desta felicidade, que os teóricos, os filósofos dizem que nós não vivemos a felicidade, nós experimentamos segundos desta felicidade. E que o diga nós cristãos, quando recebemos a palavra em nosso coração e na Eucaristia, que felicidade não é olhar para a nossa fragilidade, olhar para a nossa pobreza, olhar para esses desafios que o caminho nos apontam e sentir que não estamos sozinhos. Por isso, hoje, nós podemos contemplar a iconografia bela da vida de Jesus. Nós podemos olhar
para as bem-aventuranças e contemplar que de fato este homem soube fazer-se pobre, este homem se fez simples, este homem se fez próximo, esse homem se fez capaz. E é bonito perceber que muitas vezes o que nos impede de experimentar na aflição a consolação, de experimentar a mansidão na hora da arrogância, de experimentar a misericórdia na hora da nossa miséria, é justamente essa incapacidade de dizer: eu preciso de ajuda, eu preciso do outro. No reino de Deus, ninguém entra no poço sozinho, até para cairmos nós somos empurrados, porque de fato temos a influência, temos a presença, temos pessoas que contaminam a nossa vida neste reino. Por isso, se não tivermos esse espírito de bem-aventurados, nós passamos a ler tudo como fracasso, nós passamos a ler tudo como pedra, nós passamos a ler tudo como que querem me derrubar, como que querem colocar pedra no meu caminho. Mas, quando de fato nós assumimos que o Pai das Misericórdias, este homem compassivo, que convida-me a olhar o jardim da minha vida não com vergonha, não autossuficiência, não com arrogância. Eu gosto muito de saber, eu gosto muito de fazer esta experiência como formador. Quando a pessoa arma muito peito e está muito arrogante, pode ter certeza que está cheia de pecado. Não é um termômetro, mas a alma, quanto mais suja, mais arrogante ela fica. Porque a arrogância é o esconderijo da virtude. Mas olha a beleza, quando nós descobrimos que nos falta pobreza, porque arrogante estamos, nós descobrimos o potencial de humildade que a nossa alma tem. Por isso, essa é a grande vantagem de caminhar em Cristo. Aquilo que não presta em nós pode ser transformado. Aquilo que é difícil em nós pode ser tocado. Aquilo que é miséria em mim para o outro pode ser a grande escola da ação de Deus. E daí? Ele me fez arrogante? Não, mas eu com a minha liberdade fui me tornando, e agora? Me aproximo do amor, me aproximo para escutá-lo, me aproximo com o coração aberto. E por isso nós adentramos no mistério da preparação para a festa do Sagrado Coração de Jesus, porque é neste coração que nós encontramos a graça de sermos pobres de espírito. Bateram, sacudiram, rasgaram, feriram, e o homem permaneceu manso. E quantas vezes nós temos medo de viver com intensidade quando estas experiências chegam na nossa vida? E se explica. Uma vez, na minha experiência também, de formador, um jovem chegou e disse: padre, o senhor tem certeza que Deus me trouxe aqui para sofrer? E eu disse: você tem certeza que você veio aqui para seguir a Cristo? Nós não escolhemos o sofrimento, mas escolhemos seguir aquele que deu a sua vida por completo. É uma totalidade. Por isso, não só na casa de Betânia comer o pãozinho e a alegria, mas também no Calvário, manter o mesmo sorriso, porque é a razão pela qual se dá a vida. De fato, nós descobrimos então o caminho da nossa bem-aventurança, o caminho da nossa felicidade, quando descobrimos que somos pequenos, quando descobrimos que dependemos deste amor, quando descobrimos que no Éden da nossa existência, como escutávamos ontem na primeira leitura, esconde sempre um homem soberbo, e na soberba quem se esconde não experimenta a misericórdia. Na soberba quem se apresenta é abençoado pela graça da misericórdia. Por isso vamos pedir ao Pai das Misericórdias, como nos diz São Paulo hoje, que revele a todos nós esse caminho que é entrar dentro do coração de Jesus. Minha fundadora, Madre Rosa, ela sempre comparava um vulcão que tinha no norte da Itália, o Vesúvio, e quando ela olhava esse vulcão em erupção nas fotos, ela dizia: aí está o coração do meu amado, ele é desse jeito, ele destroça com tantas larvas, para que nós tenhamos a graça de sermos atingidos por este fogo e despertemos para o amor. Que de fato, as graças desta novena em preparação ao coração de Jesus, nos faça despertar nas virtudes. Não tenhamos medo, ou melhor, coragem, quando descobrirmos que nos falta a mansidão porque somos arrogantes, quando descobrirmos que nos falta uma experiência mais profunda com a misericórdia, porque de fato, somente quem pequeno se faz, experimenta a grandeza de um Deus que se revela, e não será na autossuficiência que ele virá pequenininho na manjedoura, depois virou um homem grande na cruz, a potência de um caminho bonito de virtudes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvada e sua Mãe Maria Santíssima.